Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal e nós estamos começando dentro do mês de maio mais uma das nossas séries, queridos, que é Aprendendo Sempre com alguém da Bíblia, algum livro especial, alguma pessoa especial que traz para nós ensinamentos da parte de Deus. E nesse mês de maio eu gostaria de concentrar os meus esforços para que nós possamos aprender com o profeta Amós. Você conhece o profeta Amós? O profeta Amós, querido, está ali no Antigo Testamento. Ele é um dos profetas menores. Ele, no seu livro, tem 9 capítulos e ele faz as suas profecias, né? Ele ministra a mensagem do Senhor a Israel. Ele ministra ali a Israel, o reino do norte. Não sei se você lembra, mas já falei em algumas ocasiões que naquele tempo os reinos, né, depois de Salomão, eles são divididos. Então 10 tribos e meia ficam dentro do reino do norte, que seria o reino de Israel. E aí uma tribo e meia, Judá, e meia tribo de Benjamim fica sendo o reino do sul, que era Judá. Queridos, então ele vai falar, ele é de Judá, ele é de uma cidade chamada Tecoa, ele é um pastor de ovelhas, ele é um boiadeiro, ele trabalha ali com animais no campo, né? E ele não tem o ofício de profeta, né? Tanto que o trabalho que ele fazia logo no começo aqui, você já vai perceber ele se apresentando, né? Amós capítulo 1, versículo 1, ele fala que é de Tecoa, que era uma cidade lá próxima a Jerusalém, era de Judá. E aí ele trabalha justamente com animais, ele é um pastor de ovelhas, é um boiadeiro, ele trabalha assim com pecuária, né? E mesmo não sendo um profeta de ofício, ele é chamado pelo Senhor através de visões. O Senhor ministra visões em sua vida do que vai acontecer tanto ao reino de Israel, né, que é o reino do norte, contra quem ele mais fala, mas também o que vai acontecer ao reino do sul, Judá, e também as cidades, né, e as nações que estavam ao seu lado. Ele começa abrindo justamente o capítulo 1 falando sobre o juízo que viriam sobre as nações, né? Ele fala sobre o juízo que viria a Síria, a Filisteia, a Fenícia. Ele fala também sobre Edom, ele fala também sobre Tiro, ele fala também sobre Amon, ele fala também sobre Moabe, todas aquelas nações que estavam ao lado do reino de Israel, que eles seriam julgados. E assim foram realmente muitas delas, né, querido? Hoje nós conhecemos alguns territórios, né, que são das cidades modernas, mas a nação em si, ela foi completamente aniquilada pela guerra, né, por tantas coisas que aconteceram. E esses reinos, eles são dominados pela Assíria, né? Chega um momento onde a Assíria conquista todos esses reinos, e aí, queridos, eles vão começar um novo momento. E é justamente sobre isso que Amós ele está falando, dessas pessoas que se afastaram de Deus, né? Então, para o reino de Israel e para o reino de Judá, ele fala sobre duas coisas: o fato de eles terem aderido à idolatria dos povos vizinhos, né? Então, eles se afastaram do Senhor e por isso vinha juízo sobre ele. E, consequentemente, eles estavam vivendo um tempo de muita injustiça social, porque se afastar do Senhor sempre traz a injustiça social. E para os demais povos, né, que não conheciam o Senhor, não tinham a lei do Senhor, como o povo de Israel e de Judá tinha, ele fala exclusivamente sobre a injustiça social que esses povos, que eles tinham, que eles faziam, que eles desenvolviam. Então ele vem para trazer, querido, justamente Deus, né, nessa posição de juiz. Ele vai trazer um julgamento sobre essas pessoas, sobre esses reinos. E aí a sua palavra realmente acontece, né? Acontece tendo a sua finalização, porque ele profetiza contra todos, e vai acontecendo aos poucos. A sua finalização vai acontecer muito tempo depois, quando o último reino, né, o reino de Judá, ele vai cair diante da Babilônia. Mas o Amós já havia previsto que isso aconteceria. Então, uma pessoa simples, um simples pastor, querido, um simples boiadeiro, uma pessoa do campo, é chamado por Deus, para você ver que o Senhor realmente
ele escolhe as pessoas que todos, né, menos acreditam. Ele realmente escolhe as pessoas que aos olhos dos homens são pequenas, né, que ninguém vai dar atenção, mas o Senhor escolhe, o Senhor capacita. Ele está mostrando mais uma vez, né, foi na vida assim, na vida de Davi, por exemplo, né, e agora é também na vida de Amós, aqui ele trazendo essa pessoa que não era, né, do círculo dos profetas, dos sacerdotes, não era um homem da religiosidade da época, mas ainda assim foi levantado por Deus e trouxe duras palavras, palavras que se cumpriram. Não é à toa que o seu livro está registrado aqui, está na Bíblia, faz parte da Bíblia, né, dos escritos judaicos, e também faz parte da nossa Bíblia, querido, aqui como o Antigo Testamento. Mais um homem de valor, queridos. Então, em todo tempo, Deus sempre levanta, Deus sempre tem, né, os seus homens de valor, pessoas que não se vendem, pessoas que não negociam os seus valores que o Senhor depositou dentro do seu coração e na sua vida, que permanecem fiéis à lei do Senhor, obedecendo a Ele, seguindo os seus caminhos, ainda que as pessoas se desviem, querido. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você. Eu queria dar esse panorama, né, geral sobre o livro de Amós e falar um pouquinho sobre uma expressão que ele usa, uma figura de linguagem que ele usa no capítulo 1 e no capítulo 2. Você vai perceber que muitos versículos ele vai iniciar da seguinte forma. Olha, por exemplo, o versículo número 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Então eu não quero falar sobre um versículo específico, mas sobre essa expressão. Aqui, por exemplo, eu falei sobre Damasco, mas ele vai falar sobre Edom, sobre Tiro, sobre o próprio Judá. Ele vai falar a mesma coisa, né? Que por 3 transgressões tal cidade, e por 4, aí ele fala, não retirarei o castigo. Então é uma expressão ali, né, do Oriente Próximo, daquele tempo, que mostrava, queridos, o quanto essas nações haviam transgredido contra o Senhor, como eles estavam dentro de uma sequência de destruição que eles estavam fazendo. Então eles não cometeram só uma transgressão, nem só 2 transgressões, não só 3 transgressões, 4 transgressões. Então ele mostra a transgressão, a iniquidade, o pecado, a crueldade dessas pessoas, dessas nações, elas sempre dentro de uma crescente, dentro de um vício, de um hábito, de algo cada vez maior, queridos. E é sobre isso justamente que eu gostaria de falar com você nesses minutinhos, que Amós ele evidencia. Amós está evidenciando aqui algo que também é muito comum, né? É muito evidenciado também por Paulo. Ele mostra pra gente ali em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, ele vai falar qual é a situação do ser humano em geral, que são pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, porque ele revela ali que Deus ele se revela, né, na criação, ele se revela no ser humano. Então o Senhor ele tem essas revelações que nós chamamos de revelação geral, né, e diante dessas revelações que os homens podem adquirir conhecimento do Senhor, ainda assim eles escolheram um outro caminho, que é tornar Deus, né, o Criador, em forma de animais, das estrelas do céu e tantas coisas, para que eles pudessem adorar essas coisas. E aí eles vão dentro desse abandono, né, dessa recusa de reconhecer que existe um Criador maior e melhor do que todas essas coisas. E é dentro dessa recusa de conhecer o Criador, queridos, ter conhecimento, de buscar o conhecimento de Deus, o que vai acontecer? A partir do versículo 24, ali em Romanos, está escrito que o Senhor entrega a esses homens as suas imundícias, as suas paixões, e aí eles vão passando por uma degradação. Essa degradação, na verdade, acontece muito rápido, né? Mas eles vão passando por essa degradação, porque, queridos, assim como dizia Santo Agostinho, né, o pecado, né, a consequência do pecado é a pessoa fazer mais pecado, é ela entrar dentro desse vício, dentro desse hábito, né, aonde ela acaba ficando prisioneira, e aí somente uma intervenção realmente da graça de Deus para que ela possa, queridos, encontrar o Senhor Jesus e sair de tudo isso.
Então o que eu quero dizer para você é justamente que essa figura de linguagem que Amós está usando significa justamente que um pecado, que algo quando eu me recuso a conhecer o Senhor, a andar com Ele, a me relacionar com Ele. Então aquilo que é um pecado, que muitas vezes me envergonha, que muitas vezes eu não quero repetir, mas se eu não levar diante do Senhor, confessar, deixar esse pecado ali, me arrepender, buscar realmente me reconciliar com Deus e com qualquer outra pessoa que esteja envolvido naquele momento, querido, confessar realmente esse pecado, ele vai puxar um outro e eu não vou conseguir, porque não está no ser humano a capacidade de conseguir frear a si mesmo. Nós temos pesos muito grandes dentro de nós, que é o mundo, são aquilo que o inimigo está fazendo, a sua opressão, que é a carne que deseja as coisas desse mundo. Então, todo pecado que ele não é confessado, que ele não é levado e tratado diante de Deus, buscando reconciliação e suportando as consequências, querido, esse pecado, querido, ele vai virar um hábito, ele vai virar um vício que vai prender as pessoas. Se você ler com atenção quais eram os pecados desses povos, você vai ver que era de uma crueldade sem tamanho. Por exemplo, Damasco, ele vai acusar que eles destruíram, né, a cidade de Gileade, mas eles destruíram assim como quem está passando um arado. Ele fala sobre trilhos de ferro, né, está passando um arado realmente de ferro sobre essas pessoas, uma crueldade tal. Ele fala aqui também de um outro, queridos, de um outro reino, se eu não me engano, o reino de Edom. Eles foram atacar também para que eles pudessem ter um lugar maior. Eles foram atacar também a cidade e eles destruíam as grávidas, queridos. Era uma coisa assim de uma crueldade sem tamanho. Você vai ver que Tiro, por exemplo, ele tinha uma aliança, né, com os seus irmãos, provavelmente com o reino de Israel, e ele quebrou essa aliança e passou a vender os seus irmãos como escravos. Então eles foram degenerando de pecado em pecado. Por quê? Porque eles negavam o conhecimento de Deus, né? Esse conhecimento que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Então eles negavam esse conhecimento, e por negar o conhecimento, se afastar de Deus, sempre que acontece um afastamento de Deus, então o pecado ele se torna o alvo principal, mesmo a pessoa não querendo, a pessoa querendo se libertar, querendo não fazer, faz uma vez, se arrepende, sente culpa, sente remorso, mas não tem jeito, que daquilo vai voltar com mais força em determinado momento, ele vai acabar caindo, vai acabar fazendo a mesma coisa e piorando a situação, porque o pecado, queridos, ele não é uma doença que ele fica no estágio apenas, não, ele vai sempre piorando, como né? Qualquer tipo de enfermidade não tratada em nós, ele vai sempre piorando, e você vê que o Senhor, ele traz julgamento sobre essas pessoas, porque aquilo que eles estavam fazendo estava dentro de uma crueldade tão grande, queridos, que era impossível que o Senhor não trouxesse algum tipo de juízo, ou seja, aquilo que eles plantavam estava trazendo, né, iria trazer uma consequência extremamente destrutiva para a vida deles. Então, na força de vontade, ninguém consegue controlar o pecado, porque Amós está falando, Paulo falou também em Romanos capítulo 1, Santo Agostinho também falou, e muitos outros, queridos santos, muitas outras pessoas que estão ligadas à palavra de Deus, que estão estudando a palavra de Deus, sabem disso, que o pecado ele nunca será parado, né? Os erros, as iniquidades, as transgressões nunca é parado, limitado pela força de vontade humana, jamais. Muito pelo contrário, todo pecado não é levado diante de Deus, aonde o conhecimento de Deus ele é ignorado, e esse pecado ele vai se repetir com maior intensidade até se transformar realmente em uma crueldade, uma cela que vai lançar e jogar essa pessoa, tirando o amor do seu coração, colocando indiferença. Ele vai passar a não se importar consigo mesmo, não se importar com o outro, e isso vai ficando cada dia pior, trazendo realmente uma crueldade assim ímpar sobre a vida de quem está dentro desse ciclo extremamente destrutivo. A única forma de este ciclo ser quebrado é realmente se aproximando de Deus, querido, dependendo da sua graça, confessando,
se arrependendo desse pecado, procurando reconciliação com Ele, abrindo realmente o seu coração, se humilhando diante do Senhor e diante de qualquer outra pessoa que precisa, para que este ciclo seja quebrado e a pessoa possa sair desta cadeia, que é uma cadeia que vai ficando com as suas correntes, com as suas grades cada vez mais fortes, se não for levado diante do Senhor. Então, Amós ele começa mostrando para a gente as consequências do pecado, da transgressão, que ela está sempre se repetindo, ela vai trazendo mais crueldade, uma intensidade maior. E nós precisamos ter isso na nossa vida e não permitir que de maneira nenhuma, queridos, algum tipo de pecado fique escondido dentro do nosso coração, algum tipo de erro, algo que nós fazemos. Nós somos seres humanos, nós estamos errando sempre, mas esses erros precisam ser levados diante de Deus, dependendo, queridos, do peso que é esse erro, precisa ser levado diante de um pastor, diante de uma pessoa de fé que você confie, para que, como diz em Tiago, junto nós possamos levar essas faltas diante de Deus e a pessoa possa receber o perdão e ser restaurado. Nós precisamos ter isso em mente, que confessar, se arrepender faz parte da vida do cristão, porque senão um pecado que talvez hoje eu acho que ele é pequeno, eu consigo lidar com ele vai aumentar de intensidade e ele vai me prender sem dúvida alguma, me levando a consequências destrutivas, né, como foram com esses povos dos quais Amós está falando. Então, não permita que nenhum pecado se esconda no seu coração, mas coloque esse pecado para fora e Deus vai te ajudar e Deus vai te restaurar, porque Deus é um Deus que restaura o seu povo. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.